Saúde Consciência. Consciência mesmo, viu, gente? Em todos os sentidos, tá? Da palavra. Nossa comentarista é Thelma Maciel, que já está conosco na linha. Tem um convidado hoje, que é o nosso querido infectologista Lauro Ferreira Pinto. Meu bom dia para a Etel, para o Lauro. Sejam bem-vindos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lauro. Um prazer estar dividindo com você aqui de novo esse quadro. Lauro, que tem uma experiência muito grande nessa área, vai também aqui nos auxiliar, principalmente naquelas vacinas que a gente acaba não falando muito, né, Fernanda? Que são vacinas que não estão incorporadas no Sistema Único de Saúde, mas que estão disponíveis em clínicas privadas. E a gente também teve muitas dúvidas sobre isso, né? E a gente falou, vamos chamar o Lauro para vir aqui nos auxiliar, que tem uma experiência grande nessa parte de vacinação em clínica privada, com essas indicações de vacinas que são importantes. E a gente ficou com muita dúvida, muitas perguntas sobre a vacina de herpes zoster, a vacina da pneumo 20, vacinas que não estão ali, né, no calendário do Programa Nacional de Imunizações, mas que são bastante importantes, principalmente para aquelas pessoas que estão ali nos extremos, os idosos, as crianças, né? Algumas dessas vacinas, e aí acho que Lauro vai nos ajudar aqui também. Obrigada, Isso. E Lauro. Lauro? Bom, bom dia, Etel, bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, vamos começar com as dúvidas dos nossos ouvintes, né, ô Etel? A Camila, Vamos. ela é mãe de um menino de 6 anos e foi sugerido a ela que ele se vacinasse com a pneumo 20. A pergunta dela, devo ou não devo imunizá-lo? E ele já tomou doses anteriores, quando ainda era bebê, da pneumo 13. Vamos falar que vacina é essa e quem está apto a tomá-la? Ok, Então, Lauro, pode, por favor. diga lá, Etel, pode falar. Não, não, pode falar, Laura, pode falar. A A indicação, eu só ia vacina, falar assim, teve indicação, gente, do profissional de saúde que está acompanhando, né, Laura? É porque ele conhece a aham, criança, está acompanhando ali, sabe que é uma necessidade, né? Para uma complementação, aí, Laura, pode falar melhor. isso. Então, a vacina que está disponível hoje na rede pública é a pneumo 10, né? Que é uma vacina um pouco mais antiga, ela não protege contra dois sorogrupos muito importantes que têm causado doença em criança nesse Brasil inteiro, que é o 19A e o 3. O 19A e o 3 são responsáveis, segundo as estatísticas do Adolfo Lutz de São Paulo, por 50 a 60% dos casos graves, né? O Brasil, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, está migrando para uma vacina pneumo 14 indiana, e eu tenho a impressão que vai solucionar isso e vai ter uma boa vacina, uma vacina mais atualizada na rede pública. Vacina pneumo 13 conjugada, ela protege contra o 19A e A3 e, portanto, ela é uma vacina considerada adequada, e mais protetora para essa criança. De maneira geral, a vacina de pneumo 20, que é a última vacina conjugada disponível, ela protege contra mais seis sorotipos do que a mais sete sorotipos do que a 13, e ela é muito indicada lá pelos americanos e aqui pela SBIM para crianças de risco, né? Quais são as crianças de risco? Crianças de asma, crianças que têm algum problema de imunidade, crianças que tenham fibrose cística, que tenham alguma doença cardíaca, crianças diabéticas, crianças portadoras do vírus HIV, do vírus HIV. Essas são as indicações precisas. Se a criança é saudável, não tem nada em relação a isso, pode ser que o médico queira acrescentar uma proteção a mais em relação à pneumovinte, mas as sociedades de vacinação, o próprio, a Associação Americana que orienta isso, não acha isso essencial, a não ser que seja um pedido do médico, como o Etel falou. É que a gente sempre tem que lembrar, né? Porque às vezes a gente recebe uma dúvida aqui, né, Laura, que é uma coisa Uhum. mais genérica, né? Mas a pessoa que está acompanhando ali, né, sabe se essa criança, por Sim, exemplo, tem tem algum risco. pneumonias recorrentes, né? Tem Uhum. algum risco, mesmo para uma proteção maior. Então, é Uhum. sempre aquilo, né? A vacina.
é uma proteção maior. Se a pessoa pode, né? Então a gente sempre tem que pensar isso, porque há um custo, né? Como o Lauro Isso. falou, Sim, não está, né, no nosso Programa Nacional de Imunizações. Então é sempre uma análise, né? Se a pessoa tem uma possibilidade de dar essa vacina, é uma proteção a mais. A gente sempre tem que avaliar como Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, ele está fazendo uma política para 200 milhões de pessoas. Então, Uhum. isso. há sempre, como o Lauro falou, uma análise de custo e benefício. Então, agora o Uhum. PNI vai migrar para uma nova vacina que tem uma cobertura melhor, né, para essas cepas, né, dessas bactérias, Sim. da bactéria do Streptococcus, e aí a gente vai poder estar com uma população mais protegida. Mas a Pneumo 20 oferece outras, né, outras proteções que, se for possível, né, a pessoa fazer, é bom, né? Não, É custo não efetivo, a teria gente costuma dizer prejuízo, que é é. custo efetivo. Lembrando então, a pneumonia bacteriana, não é isso que adere a essa Isso. proteção? Pneumonia pneumonia bacteriana é causada pela bactéria pneumococo, né? Aham, Que, na verdade, estatisticamente é a mais comum. É boa a sua pergunta, Fernanda, porque não quer dizer que vai proteger contra toda e qualquer pneumonia. Tem aham. pneumonia viral, tem pneumonia estafilocócica, tem pneumonia que não vai estar protegida por essa vacina. Essa vacina protege contra a principal bactéria causadora de pneumonia, principal bactéria causadora de morte por pneumonia e hospitalização por pneumonia. E vale só para essa criança de 6 anos, mas para adulto e idoso também, né? Idoso Então, também tem para indicação, adulto né? também, a partir dos 50 anos de idade, é curioso que até pouco tempo atrás, os grandes grupos internacionais colocavam a partir de 65. Mas já a Uhum. partir de 50 aumenta muito o risco de pneumonia pneumocócica. Então, ela é recomendada para todos os adultos acima de 50 anos pela Sociedade Brasileira de Imunização. Volto a dizer, ela está disponível no PNI, nos CRIAs, para adulto e idoso que tenha tumor, que seja transplantado, que tenha vírus HIV, ainda é para aquele mais imunodeprimido. Espero que em algum momento ele chegue na rede pública para os adultos idosos de maneira geral. Muito bom, viu? Mais Uhum. uma participação é do José Carlos. Ele gostaria de saber mais sobre a vacina para herpes zoster. Ok? Então, a gente Fala, pode fala então, falar, desculpa. Laura. Não, eu ia falar que a gente tem duas vacinas, né, no mercado, mas aqui aquela de 2 doses, que inclusive tem uma proteção maior, né, Laura, é aquela que está disponível nas nossas redes privadas aqui, né? Isso. A antiga, que era a Zostavax da Merck, que era uma vacina de vírus vivo, ela é tão menos eficaz que a atual que ela praticamente foi descontinuada, você não acha mais. A empresa decidiu parar de produzir. A nova, que é chamada de Shingrix, Shingrix vem de uma palavra em inglês, shingles, que quer dizer cobreiro, né? Herpes, tem a ver com herpes. Ela está disponível na rede privada, são 2 doses, tem que tomar as 2 doses, mesmo que a pessoa tomou uma vacina de zoster no passado, outra vacina, não interessa, são 2 doses, e ela é uma vacina que tem um adjuvante poderoso, um adjuvante diferente, e ela dá uma proteção até o momento de 80% em 11 anos. Talvez de todas as Muito vacinas que a bom. gente conheça, seja uma proteção mais duradoura, né? Vale dizer que ela está disponível na rede privada, são 2 doses, são feitas com 2 meses a 6 meses de intervalo, mas se a pessoa esqueceu, não tem problema, tem trabalhos mostrando que se tomar um ano depois, enfim, a segunda dose ela serve, ela não tem que repetir esquema, né? Claro que é bom respeitar o esquema para ter a proteção completa o mais cedo possível. A boa notícia é que o PNI colocou em consulta pública a vacina de zoster a partir dos 80 anos de idade e para pessoas imunodeprimidas entre 18 anos para cima. Então, em princípio, o PNI está cogitando de colocar essa vacina na faixa etária mais tardia, ou pelo menos no imunodeprimido. Eu achei que era para todo mundo com mais de 50. Não, Seria para todo mundo com mais de indicado, 5. né? Mas aí é Mas uma aí, vacina cara, né, Lauro? Tem é, e na- várias. e- A questão do isso, e na verdade, custo-efetividade, né? isso. Na verdade, por exemplo, a Inglaterra, que é um país muito mais rico que o nosso, a Austrália, né, os países de língua inglesa, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, colocaram essa vacina de graça na rede pública a partir dos 75 anos de idade.
e eles olharam que nessa faixa etária o investimento tinha mais retorno, porque a incidência de zoster é muito maior. Então, lá na rede pública está nesses, e o Brasil vai tentar fazer alguma coisa semelhante. 75, 80 já é um grande avanço. E aqueles que podem, ou as empresas que podem colocar no plano da empresa a partir dos 50 anos. Curiosidade, Theo, é que, assim, só para comentar, muito curioso, está aí um artigo na Nature, eu até Eu pensei vi. em escrever alguma coisa sobre isso, correlacionando essa vacina com redução de incidência de demência. Na verdade, tem saído trabalhos Uhum, mostrando que a vacina de zoster reduziu demência. Isso foi muito fácil de mostrar no Reino Unido, porque eles colocaram numa data, quem tinha 75 naquela data tomava, quem não uhum. tinha não tomava, e quem tinha a partir de 80 não fizeram, e eles tiveram uma coorte com milhares, milhares, milhares de pessoas na Inglaterra para observar a incidência de demência, e mostraram que a vacina foi protetora para a demência. Vejam só. Então, essa vacina, assim, aquela pessoa que pode pagar, tem mais de 50 anos, é uma vacina muito indicada, muito indicada. Então, assim, a gente vai esperar essa incorporação pelo PNI para as pessoas, vamos tentar aí, né, Laura, pelo menos acima de setenta e Sim. cinco, mas para aquelas pessoas que podem, pagar, é um investimento. Eu vi, inclusive, um artigo seu na Gazeta, Laura, falando sobre Uhum. esse artigo, né, da Nature, falando Sim. dessa proteção adicional aí da vacina Da contra o demência. herpes zoster, né, para proteção da demência, o que também é uma notícia animadora, né? É, Muito e interessante. Na verdade, diferentemente, gente, da pneumo, que é bacteriana, a herpes é um vírus, né? Isso, o herpes zoster é isso. um vírus e a vacina não é vacina viva, né? Ela é uma vacina recombinante. Ela usa uma proteína, uma glicoproteína da superfície do vírus, que tem a função de estimular a produção de anticorpos junto com esse adjuvante. Ela é uma vacina que não é viva, ela pode ser usada por qualquer pessoa, mesmo seja imunodeprimido ou não, ela é extremamente segura. Uhum. É, o problema só é o preço mesmo hoje, né? Para que todo mundo possa aderir. É, é o custo, é Isso. isso mesmo. E- São duas doses, né? E aí você encontra aí no mercado, não tenho certeza, Lauro, mas em torno de 500 cada dose? Não, não, já está mais caro do que isso. Já está mais Ai, caro que do que isso. triste. Gozado, assim, eu não guardo muito Eu acho preço que de sai mil e vacina, eu, duzentos, gente. claro, deve ser na faixa de R$ 1.000, é isso mesmo. É, R$ 1.000. A- eu fui tomar. é, as vacinas, e Isso Fernandinha, mesmo, você como Fernanda, muito criança, bem. na verdade, Tudo quanto é vacina que as sai nova vacinas, assim, eu no- tomo, viu? as vacinas novas, elas são caras, mas tem um estudo do Banco Mundial, eu tenho até esse estudo aqui tem que achar, mas enfim, e mostram que é um investimento que vale a pena. Quando você puder, ele é um investimento que dá um retorno, segundo o Banco Mundial, mais de 10 vezes o que você colocou em termos de horas de trabalho, de qualidade de vida. Então, para quem puder, vale a pena sim. É uma ótima vacina. É, eu tenho ainda duas perguntas de herpes zoster, dois ouvintes diferentes. Uma é o Márcio e outra é o Gerson. O Gerson falando assim: bom, vamos lá. Então, ela hoje é indicada para mais 60 ou mais 50? Mais de 50. 50, mais de 50. Por que mais de 50? Porque acima dos 50 anos, a imunidade celular de células chamada de linfócito T4, né, que tem um receptor chamado de TOCD4, essas células elas começam a rarear no nosso sistema de defesa, e então, especialmente acima de 50, a pessoa é mais vulnerável. E a outra pergunta é para quem já teve um episódio de herpes zoster, qual é a eficácia da vacina? Ótima pergunta. Tem um estudo, quem estuda isso melhor é um grupo da Mayo Clinic de Cleveland, e eles publicaram um trabalho maravilhoso mostrando que quem teve zoster, no primeiro ano depois, a chance de recorrência é praticamente zero. Mas ela passa, depois do segundo ano em diante, ela vai aumentando, chegando a 10% em 9 anos. Então, quem teve zoster deve se revacinar, porque a recorrência pode acontecer. Só não tem urgência, porque no primeiro ano praticamente não tem. Mas se a pessoa quiser se vacinar tão logo o zoster acabou, pode se vacinar. Entendido. Ó, perguntas recorrentes aqui de imunização para Covid. Uhum. Sim. Ó, vou começar aqui com o Leandro. Desde 2023, eu não consigo mais me vacinar para a Covid. Tenho 50 anos, sou cardíaco e até me perdi no esquema vacinal.
Então, como eu. Pode falar, Laura. Leandro, Não, vamos pode ajudar o falar, então. Leandro. Eu ia falar com o Leandro, que provavelmente agora ele já deve ter pelo menos 3 doses, né? Ele já tomou em algum momento. É, ele tem. Lembrando que no Programa Nacional de Imunizações, agora a gente só tem a vacinação, né, anual para alguns grupos específicos, né? Então, assim, se ele tem uma comorbidade, pelo que eu estou entendendo, ele se encaixa, né, no grupo de comorbidade, ele poderia tomar essa dose, porque é acima de 18 anos, né, quando a pessoa tem alguma comorbidade, e 60, mesmo sem nenhuma comorbidade. E tem aqueles grupos especiais, né, de gestante, as crianças que precisam se vacinar também. Então, Leandro, teoricamente, eu acredito que você teria que estar, se você está nesse grupo, né, de comorbidade, que precisaria de tomar a sua dose anual. Se você não tem 60 anos, porque se você tem 60 anos, aí são 2 doses agora, né? Uma dose a cada 6 meses, que o Programa Nacional de Imunizações atualizou, assim como os imunocomprometidos também, uma dose a cada 6 meses. Por aquilo que o Lauro explicou, né? O doutor Lauro falou aí essa diminuição, né, da imunidade quando a pessoa, infelizmente, quando a gente vai ficando mais velho, né, e também quando a gente tem alguma doença que acaba diminuindo, fazendo uma imunossupressão, né, do nosso sistema de defesa. Laura, se você quiser complementar alguma coisa? Veja, o que eu queria complementar é o seguinte: Covid ainda mata exatamente o velhinho, aquela pessoa que tem muito problema de saúde. Agora, uma curiosidade, pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, nesse mês de julho e final de junho, o que está matando mais que o Covid é gripe, né? Uhum. Gripe está matando bem mais que Covid. E nos Estados Unidos, nesse inverno agora americano, que está acabando, né? Agora já mudou de estação lá. Pela primeira vez no último inverno americano, gripe matou mais de Covid porque as pessoas esqueceram de vacinar de gripe. Nós temos vacina de gripe disponível de graça no posto de saúde. É importante que as pessoas se vacinem. Com relação à Covid, felizmente, pela quantidade de gente que vacinou, e o vírus também caiu de agressividade, ele diminuiu a virulência, então a gente está morrendo menos Covid do que gripe, mas ainda morre, e aí é importante sim tomar a vacina nova, e aí é um probleminha que a gente enfrentou. Até pouco tempo só tinha vacina contra a variante XBB, que é a variante que já não está circulando mais, tem que ser pelo menos a JN1, e não tinha uma quantidade muito grande no município de Vitória. Até tem que secar como é que está isso agora na Grande Vitória como um todo. Eu imagino que esteja chegando vacina, e aí, como a Etel falou, as pessoas com mais de 60 anos devem tomar uma revacinação semestral, né? Lembrar que nós temos uma vacina de Covid que, infelizmente, ela não protege contra a Covid, ela protege contra a Covid grave, né? Existe um esforço para fazer uma vacina diferente, porque fica essa coisa da gente precisar se revacinando toda hora. Então, está indicado sim, como a Etel falou, se tiver comorbidade ou se tiver mais de 60, e aí é procurar a vacina da variante nova, que tem pelo menos a JN1 para cá. Se for variante velha, já não adianta mais. Então a gente já Isso. Pelo que respondeu o eu fiquei Marcos também. sabendo, Perdão, fale, fale, Théo. Fernanda, pelo que eu fiquei sabendo, já tinha chegado na semana passada. O Ministério já tinha enviado novas remessas, né, Laura? Que aqui ela tinha acabado. Eu fui até Isso. atrás, porque eu estava para vacinar a minha sogra, que não tinha vacinado ainda, e fui atrás, aí estava chegando, né? Então eu fiquei sabendo, já consegui marcar e deu tudo certo na unidade de saúde. Então chegou aí a nova remessa da JN.1, como o Lauro falou. JN.1. É, é a mais nova, né? A Aham. que tem mais nova no mercado, a mais atualizada, né? Porque o É, vírus vai fazendo aquelas mudanças que o a vírus é muito gente. rápido. Na verdade, É, Fernanda, o vírus que está circulando, ele já é um LP. Se você gosta do velho disco LP, já está circulando uma variante LP, né? Lembra dos bolachões LPs que a gente Aham. usava? Você guardava, a nova variante é chamada de LP, mas a JN funciona ainda para ela. Então, a pergunta do Marcos foi respondida praticamente pelo Lauro agora há pouco, porque ele falou: eu tenho 47, então não está disponível para mim, Covid. a não Então, ser que tenha uma o que acontece é que as comorbidade, né? pessoas que não têm.
comorbidade, a doença não representa mais um risco se as pessoas não têm Uhum. comorbidade se vacinaram. Representa um risco para quem tem comorbidade e para o idoso. Se ele tem 47, ele pode ficar tranquilo se não tiver nenhuma doença grave. Ele não é vítima de Covid, em princípio, na atual conjuntura da epidemia Entendido. do vírus. Ó, nós estamos aqui ao vivo no Tira Dúvidas sobre vacinas. Qualquer vacina que você tenha ou precise de mais informações, tanto pelo YouTube, no Gazeta S, transmissão ao vivo agora do nosso CBN Vitória, quanto pelo WhatsApp aqui da CBN, 992994297. Vou só dar uma paradinha pro repórter CBN, gente. Voltamos em um minuto para fechar, tá bom? Tá, beleza. Já, já. Vamos lá, tô de volta. E durante esse tempinho de rede CBN, surgiram inúmeras perguntas, viu? Eu estou ao vivo com a Etel Maciel, nosso comentarista do Saúde e Consciência, e hoje o nosso convidado é o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. Então, tira dúvidas mesmo sobre vacinas. As pessoas estão muito preocupadas com a herpes zoster, viu? Tem mais perguntas delas aqui para vocês. Posso voltar? Pode Ok? sim, Fernanda. Vamos lá. A Emília. Patrícia estava até gerenciando a Emília aqui para mim, ó. A Emília, ela disse que tomou 2 doses da herpes zoster. São 2 doses, né, gente? Porque ela teve Isso. catapora quando criança. Uhum. Ok. E ela também teve herpes zoster num episódio em 2020. Uhum. E Ok. ela tá dando o testemunho dela, né? E falando, inclusive, que ela vai procurar a médica dela para tomar outras vacinas, uma, inclusive, que você sugeriu aqui, da pneumonia. Ok. Veja, a maioria das pessoas, quando apresenta zoster, o zoster é a reativação do vírus da varicela que a pessoa teve ano passado. Varicela e catapora são a mesma coisa. E é uma doença tão contagiosa, que a gente tem trabalhos feitos no Brasil que mostram que na faixa etária de uma pessoa jovem, assim como a Fernandinha, 40 anos de idade, praticamente 95% das pessoas já tiveram zoster, já tiveram catapora, desculpa, já tiveram catapora. Então, na verdade, praticamente toda a população teve contato com a catapora no passado e aí tem risco de fazer zoster. Então tem que tomar, viu, gente? A pergunta do Sim. ouvinte lá no YouTube: a gente encontra essas vacinas em farmácia? É o Paulo. Algumas Encontra em sim, farmácia alguns também laboratórios, algumas, né? encontra em farmácia também. Farmácia está entrando no mercado de vacinas. Eu sempre prefiro que faça numa clínica ou num laboratório que tem mais gente, que tem mais tempo de experiência com Experiência. vacina, com reação vacinal, tem mais tempo de vivência para poder orientar, mas encontra. Ok. E ele confirmando, Eu então, a concordo com o partir de Lauro. 50. Isso, Isso. isso. Tem o Lauro, eu vou pegar o gancho que o Lauro falou, Fernanda, nos Estados Unidos, e aqui também esse inverno nós tivemos muitas internações pela influenza, né, o nosso vírus que causa gripe. Foi um inverno especialmente diferente, um pouco por isso que o Lauro falou, muitas pessoas não tomaram a vacina, o vírus começou a circular mais, transmitir mais, provocar mais doenças, então quadros mais graves, pessoas precisando internar. E também surgiu aí no mercado, já que a gente está falando dessas vacinas que não estão no Sistema Único de Saúde, mas que estão no mercado privado, tem uma nova vacina que chegou, né, que é a influenza de alta dose, chama de influenza HD. Inclusive, o PNI fez uma análise para incorporação dela que passou pela Conitec, que é a nossa comissão de incorporação de tecnologia, né, e não foi aprovada pelo custo-efetividade. É uma vacina nova. Quando a vacina chega no mercado, ela é sempre mais cara, às vezes um pouco difícil. Então, para você substituir, a ideia era fazer essa vacina para idosos, mais idosos, né? Talvez 75 mais, mas a análise para incorporação não foi efetiva. Então, a indicação foi que o PNI continuasse com a vacina de influenza, que é uma vacina que oferece uma proteção muito boa. Uhum. Mas por conta daquilo que o Lauro falou, que quando a pessoa vai ficando um pouco mais de idade, né, e eu vou colocar 60 a mais, tem uma diminuição da resposta imunológica, a nossa resposta vai ficando mais fraca, e essa vacina ela tem mais antígeno, ela tem mais fragmentos, né, do vírus que vão estimular mais essa resposta. Então,
nos estudos, né, ela teve uma proteção maior. Ela tem uma recomendação, principalmente da Sociedade Brasileira, de Pneumologia, né, e Tisiologia para pessoas mais idosas, principalmente que têm gravidade, mas é uma vacina que não está disponível no Sistema Único de Saúde, né? Não está disponível no nosso SUS, mas está disponível em clínicas privadas. Ela chama Influenza HD. Não sei, aqui ela tem um nome, né, Lauro? Eu esqueci o nome dela. Ela é chamada de Efluelda. Eu queria pegar a dica do que a Théo está dizendo. Enquanto a gente estava conversando, eu abri o último boletim da Fiocruz, que saiu há pouco, e só nas 2 últimas semanas morreram 148 pessoas de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. 60% eram gripe A. 60%. Então, 60 de 148 dá mais de 100 pessoas, né? Quase 100 pessoas. Então, Sim. assim, é muita gente para morrer de uma doença que você tem vacina. Uhum. E aí, Etel, eu só queria comentar que tem muitas vezes idosos que falam, eu tomei vacina e tive uma gripe danada. Claro, o idoso, mais idoso, a vacina é menos eficaz. E se ele tiver contato com alguém, ele vai ter gripe. Então, eu falo assim, olha, vacina de gripe para o meu paciente idoso não vai impedir, é para evitar que ele hospitalize, evitar que ele tenha complicações. É isso que ela serve. Essa vacina que a Etel está falando, ela é melhor, ela equivale a 4 vacinas comuns e ela é recomendada acima dos 60, chamada Efluelda. Quem puder tomar, ela é mais cara, só tem disponível na clínica privada, é ótimo. Agora, só uma notícia boa, o Butantan, que é um instituto brasileiro que mexe com vacina, ele está com a vacina de gripe adjuvantada que vai iniciar a fase 3, né? E pode ser que no futuro a gente tenha até uma vacina nacional que possa ser usada aí para o muito idoso. Uhum. Dúvida da Ótima Sara, notícia. vacina de. Perdão. Posso? Pode. Vacina de tétano é de 10 em 10 anos mesmo ou tomou já era? Não precisa de repetir. Então, normalmente é de 10 em 10 anos, é sempre bom lembrar. Agora, se for um ferimento profundo, muito sujo, e às vezes acontece com acidente de moto, eu tenho ficado tão apavorado com a quantidade de acidente de moto que Uhum, tem uhum. aí, né? Vocês da Gazeta mostraram ontem no jornal, acho que do dia, 3 mortes por acidente de moto. Então, se for acidente feio, for um ferimento mais profundo, se tiver mais de 5 anos, recomenda-se revacinar. Uhum. É É, uma dica para os motoqueiros, né? Aqueles que andam. E hoje também, Fernanda, tem uma outra coisa que tá um fenômeno que está crescendo, né? Que é o mototáxi, né? Uber Moto, não sei como chama, aí tem vários aplicativos, né? Que as pessoas, inclusive, que não têm moto, é, andam de moto para se locomover, para se mobilizar. E muitas vezes podem se acidentar. Então, fica essa dica aí para quem, isso que o Lauro falou, é bastante importante. Né? A gente tem aí um aumento expressivo de acidentes, por moto no Brasil. E se a pessoa se acidentou e tomou a vacina com menos de 5 anos, ou até 5 anos, né? Recomendação aí essa repetição. vírus sincicial respiratório. Sim, é a nova vacina que está sendo incorporada pelo Programa Nacional de Imunizações. Ela ainda, de fato, ela foi incorporada, está no processo de compra, mas ainda não foi, não chegou, né? É uma vacina que, para quem, ela vai ser recomendada no Programa Nacional de Imunizações para gestantes. Não sei exatamente o caso que você estava falando da criança de 35 dias, mas é exatamente esse grupo que essa vacina pretende proteger, porque a maior parte das mortes aqui no Brasil e em outros países também, por esse vírus, geralmente são crianças menores de 6 meses. Então, o fato de nós vacinarmos a gestante faz com que ela tenha proteção, né, pela amamentação, pela própria placenta, desses anticorpos para essa criança que está muito recém-nascida e que não tem ali ainda uma resposta imune mais robusta e acaba morrendo por esse vírus. Então, essa vai ser a indicação aqui, né? O Programa Nacional de Imunização, ele aprovou duas incorporações, a da vacina e do antiviral também, né? Lauro pode falar um pouco melhor.
desse medicamento que acaba também protegendo ali em casos mais graves, principalmente na UTI neonatal, né? Que a gente teve muitas mortes em 2023, e algumas em 2024. Então, isso também estimulou essa incorporação. Não está ainda no programa, mas essa já está aprovada, ela estará. Mas se alguém puder e for gestante agora, é uma indicação, né, Laura? Uhum, Então, tem duas vacinas de vírus sincicial. A da Pfizer chama-se Abrismo e da GSK chama-se Arexvy. A da Pfizer é que foi incorporada, é ela que pode ser usada na gestante. A informação que eu tenho é que chega no posto de saúde já em setembro, não está longe, né? Já chega no posto de saúde. E o que a Etel falou é muito importante, porque a principal causa de hospitalização de bebê pequeno é bronquiolite, aquela chiadeira que a criança dá, que fica chiando, tem dificuldade de respirar, vai para o hospital e às vezes morre muita criança pequena com bronquiolite. E a criança mais vulnerável é a criança exatamente com menos de 6 meses de idade. Então, o Brasil vai estar incorporando, hoje ela tem na clínica privada, o Brasil vai estar uhum. incorporando essa vacina para a mãe a partir da 28ª semana, porque aí dá o tempo de transferir o anticorpo para o bebê. E é um negócio tão maravilhoso que a quantidade de anticorpos que vai para o bebê, ela chega a ser maior do que a está disponível no sangue da mãe. Então, é um negócio belo da Interessante. natureza humana. O neném passa a ter mais anticorpo, como se ele tivesse recebido a vacina. Então, você protege a mãe e protege o bebê. Ela vai dar uma proteção de hospitalização do neném na faixa de 70% a 75%, o que é maravilhoso. Mas é importante comentar isso, porque eu já tive caso de uma mãe que tomou a vacina e o neném foi parar na UTI com um Hum, vírus sensicial respiratório. Então, isso pode acontecer, acontece em qualquer lugar do mundo, não é a vacina 100%, mas 70% a 75% em termos de saúde pública é maravilhoso. É a vacina mais cara que o PNI incorporou, é uma vacina na faixa de 3 dígitos a unidade, e nunca tinha sido, é um esforço do Programa Nacional de Imunização fantástico, a vacina cuja incorporação, pelos meus cálculos, deve ter custado faixa de R$ 500 milhões Uhum. ano, é um dinheirão, e é uma coisa maravilhosa para reduzir a internação dessa criança no Brasil. uhum. Bem, o PNI vai incorporar também um anticorpo monoclonal, como a Etel comentou, chamada Beyfortus, e vai incorporar para o prematuro, né? Então, além da mãe ter a vacinação, o prematuro, aquele neném com síndrome de Down, aquele neném mais vulnerável, poderá, além de tudo, usar o anticorpo. Bem, Entendido. existe a vacina para o idoso, essa vacina para o idoso é só na clínica privada, e aí, quer dizer, eu pegando o mesmo boletim da Fiocruz, o que está matando mais é gripe A, depois é vírus essencial respiratório no idoso, que é uma doença meio desconhecida, mas dá um gripão no velho também, e pode dar pneumonia e pode dar morte. E por enquanto essa vacina tem na clínica privada, pode ser a Brisgo ou a Arex, qualquer uma das duas, e é para pessoas acima de 75, 70 anos e acima de 70 com comorbidade grave. Mas chega agora em setembro no PNI, que eu saiba, setembro, outubro já tem no posto de saúde. Sim, mas isso que o Lauro falou é muito importante, Fernanda, porque não vai estar disponível para os idosos, né? Por isso que o Lauro falou, é uma vacina cara para incorporar para milhões de pessoas, então foi feito um estudo, e a gente conseguiu colocar para esse grupo de gestante pensando aí no que mais acomete, né? Mas é uma vacina também que entra nessa lista, né? Se a gente for indicar para os idosos, a pessoa tá com dinheiro, vai investir em alguma coisa, investe na sua saúde. Investe aí em conseguir fazer, né, essas vacinas que vão te proteger. E você vai ficar, porque é tão ruim a gente passar mal, né? Você vai ficar mais protegido, vai ter menos episódios aí de doença e vai ter mais qualidade de vida. Então, é, esse programa aqui, principalmente hoje, a gente estava querendo fazer para também ampliar, né, esse espectro do que existe de proteção no mercado, né? Então, não falar apenas daquilo que tem no SUS, mas daquilo que já tem de ciência, no que tem descoberto, que está disponível e que pode melhorar a vida das pessoas. É isso. Gente, eu não paro de receber perguntas, mas já fica meu agradecimento aqui para vocês, viu?
Obrigada, Fernanda. Um abraço. E a gente nem falou, Fernanda, eu queria falar a mais nova, só uma pequena dica aqui dessa novidade, né, Lauro, da vacina contra o câncer. Os Isso, primeiros resultados, né? Então, assim, olha só que coisa espetacular, né? A ciência chegando aí nos dando esperança para, inclusive, proteção, né, de uma vacina. As vacinas de RNA, elas estavam sendo estudadas para isso, né, Lauro? Para proteção contra o câncer. Quando foram, incorporadas para a Covid, então já tinha estudos aí de 20 anos, sobre isso, né, da BioNTech, e agora os primeiros estudos, uma publicação da Universidade da Flórida mostrando aí, ainda em animais, né? Em animais, essa pesquisa foi feita em ratos, né, nos laboratórios com melanoma, que é um câncer muito agressivo e uma proteção, uma cura muito grande. Então, assim, esperança chegando, gente. Mais uma. E em forma de vacina. isso. Lauro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia para todos vocês. Bom dia. Etel, Obrigada, nosso obrigada, desafio para a Laura. Um próxima beijo. semana: responder aos ouvintes que a gente não fez aqui ao vivo. Tá. Dever de casa, eles querem saber, para cada fase da vida da gente, o que é obrigatório e o que é recomendado, tá? Ah, sim. Tá bom. Tá Crianças, joia. adultos e idosos, quem deve tomar o quê? Tá bom, tá bom. Te Vamos espero na fazer. próxima terça. Tá. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.